Olá! Ao longo do estudo das teorias administrativas, nós vimos as diversas concepções sobre o papel do indivíduo nas organizações. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco, dessa visão sobre o homem dentro das teorias administrativas. Primeiro nós vamos falar do chamado homem econômico, que é uma concepção que foi vista lá na administração científica, lá no início do nosso estudo das teorias da administração. Na concepção da administração científica, o indivíduo é visto apenas como uma peça isolada dentro do processo produtivo. Não é considerado, nesse caso, os sentimentos e as expectativas do trabalhador. Então, dentro da administração científica, o indivíduo é visto como peça isolada. Ele faz parte ali da engrenagem, né, da produção daquelas indústrias ali da época da administração científica. O indivíduo ele é motivado apenas pelo ganho material, por isso que ele é chamado então de homem econômico. E o Chavenato fala para a gente que toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Isso dentro dessa concepção da administração científica. E em outros termos, o homem procura o trabalho não porque gosta dele, mas como um meio de ganhar a vida por meio do salário que esse trabalho então vai proporcionar a ele. Então a administração científica ela tinha como proposta básica o quê? O aumento, né, da produtividade, o aumento aqui da produção, pela eficiência lá do nível operacional. Então, o foco ali da administração científica era nas tarefas, e essas tarefas lá no nível operacional, chamado chão de fábrica. Então, o modelo de gestão da administração científica pregava o quê? A chamada divisão do trabalho, e a especialização desse operário ali naquela atividade específica que ele desempenhava, né? Então as tarefas eram padronizadas, as atividades eram padronizadas. Então nesse contexto do homem econômico, tinha-se a visão de que o trabalhador, né, nessa concepção aqui, o trabalhador, ele era preguiçoso, ele era culpado pelo desperdício, então tinha que ter muito controle, ali muita supervisão no trabalho que ele fazia, e por isso tinha muitos problemas ali dentro da administração, daquelas indústrias ali que usavam essa concepção da administração científica, muito problema com os trabalhadores, né, relacionado à saúde, relacionado ao próprio desperdício mesmo de material, porque eram atividades altamente repetitivas, os maquinários eram modernos para épocas, mas ainda muito frágeis, então, por conta daquela repetição, toda daquela linha de montagem, né, toda aquela repetição acabava estragando aqueles maquinários, e quem era culpado por conta disso era o trabalhador. Então, dentro da administração científica, nós tínhamos, então, essa característica do homem econômico, porque ele era visto apenas como um indivíduo que era motivado pelo chamado ganho material. Outra concepção humana aqui que nós temos é a do homem social. E essa concepção ela veio da teoria das relações humanas,
né, surgiu a partir dos estudos dessa teoria, que percebeu então a necessidade de tornar a gestão mais humana, né? Porque lá na administração científica o indivíduo era visto apenas como uma peça isolada ali dentro da produção das indústrias. Só que começou a perceber que o homem ele é motivado por recompensas sociais, simbólicas e não materiais. Ele, lógico, trabalha ali para o sustento dele, mas a questão econômica não é o foco do ser humano, né? A ênfase nas tarefas e na estrutura é substituída aqui na teoria das relações humanas pela ênfase nas pessoas. E aí passa-se então a ter um olhar, digamos assim, mais humano para aquele trabalhador. Por isso o estudo das organizações informais, né, se destaca aqui na teoria das relações humanas. Então, outra questão também estudada aqui é a organização informal. Porque as pessoas elas são motivadas, né, pela necessidade aqui dessas recompensas sociais e que a gente vê que é o reconhecimento, a aprovação social. Isso tudo é levado em consideração. A participação desse indivíduo também nos grupos sociais de que ele faz parte, não somente essa participação dele em grupos ali da organização, mas fora da organização também ele faz parte de grupos e nesses grupos esse homem social ele busca, né, reconhecimento, aprovação. Então aqui a questão do dinheiro não é levada tão em consideração. Entende-se que o homem trabalha em troca de uma remuneração, mas esse homem ele tem necessidades que vão além disso. Aqui nós temos uma questão, né, que vai mesclar aí o conceito do homem econômico com o homem social. É uma questão do CESP de 2016. Pede para julgar o item relativo aos objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. Então, do ponto de vista terminológico, o conceito do homem econômico proposto pela escola clássica equivale, né, ao conceito do homem social encontrado nos estudos propostos pelo movimento das relações humanas. E aqui a gente vê, né, que essa questão ela está errada, porque o homem econômico, como o próprio nome diz, né, ele é motivado pelo dinheiro, né, pela sua recompensa financeira. E o homem social ele é motivado então pelo reconhecimento, pela aprovação social e pela participação dele nas atividades de grupos sociais onde ele, nesses grupos, né, sociais que ele faz parte, que ele participa aí dentro da organização e fora da organização também. Uma outra concepção aqui que nós temos é do homem organizacional. É uma concepção que a gente encontra lá na teoria estruturalista, mas também na teoria da burocracia. O que num primeiro momento a gente pode até estranhar quando a gente fala aqui das características desse homem organizacional, né, que é a flexibilidade, a tolerância às frustrações, a capacidade de adiar recompensas e o permanente desejo de realização. Mas quando a gente fala que o homem, na teoria da burocracia, é o homem organizacional, é porque a burocracia ela é uma forma de organização humana e ela está baseada, a teoria da burocracia, em papéis.
E o homem organizacional é esse indivíduo que desempenha diferentes papéis em diversas organizações. Então, o homem organizacional, na concepção da teoria estruturalista, ele tem essas características aqui sim, tá? Mas na teoria da burocracia, existe um homem organizacional, porque aqui está relacionado à organização humana, relacionada apenas aos papéis que ele desempenha dentro da teoria da burocracia, né? Esses papéis que são definidos em normas, em regulamentos, são papéis definidos, né? Responsabilidades definidas e que ele não pode fugir a elas. Aqui uma questão do CESP de 2014, pedindo também para a gente julgar o item com relação à gestão de pessoas. Então, a questão vai falar para a gente que, de acordo com a Escola das Relações Humanas, o gestor de pessoas considera o colaborador como um homo, aqui no caso, como um homem, né? Foi um erro aqui de digitação. Um homem organizacional que busca se adaptar à realidade organizacional e que deve enfatizar os ganhos pecuniários que podem ser obtidos no desenvolvimento do trabalho. E aqui a questão a gente vê que ela está errada, porque o homem organizacional ele não enfatiza os ganhos pecuniários, né? Então a gente vai ver também aqui que a teoria das relações humanas, relembrando aqui, teoria das relações humanas, a gente vai ter o quê? O homem social, que não é motivado pelo dinheiro, ele é motivado pelo reconhecimento, né, por aquela participação ali nos grupos, né, essa aceitação social, essa participação nos grupos onde ele faz parte. Na escola estruturalista, a gente vai ver o homem organizacional, que desempenha, né, aqui ele tem a questão do desempenho de vários papéis. E aqui, mais uma outra característica é que as recompensas aqui no homem organizacional, elas são financeiras e sociais também. Tá? Então ele desempenha vários papéis e ele entende, né, que ele tem direito às recompensas financeiras e às recompensas sociais. Ele busca esses dois tipos de recompensa. E o homem que é econômico, nós vimos então que ele é motivado apenas pelo dinheiro. Então, voltando aqui no enunciado, de acordo com a Escola das Relações Humanas, o gestor de pessoas considera o colaborador como um homem organizacional? Não. Nas relações humanas, o homem é social, que busca se adaptar à realidade organizacional e que deve enfatizar os ganhos pecuniários? Não. Né? O homem social, ele enfatiza ali o reconhecimento, a participação social dele nos grupos em que ele faz parte. Outro homem aqui que a gente viu no estudo da teoria das teorias administrativas é o homem chamado funcional, que é uma concepção que está dentro da teoria dos sistemas. A organização ela é abordada como um sistema aberto aqui na teoria dos sistemas, como nós vimos. E cada indivíduo desempenha um papel que depende da execução do papel do outro, né? Então, cada indivíduo, né, tem essa ênfase aqui na interação das pessoas por meio dos papéis desempenhados por cada uma delas dentro da organização. E o Chavenato fala que esse homem funcional comporta assim, um papel dentro das organizações, interagindo com os demais indivíduos como um sistema aberto.
nas suas ações em um conjunto de papéis, o homem funcional mantém expectativas quanto ao papel dos demais participantes e procura enviar aos outros as suas expectativas de papel. Então, esse homem funcional, ele conhece o papel dele, o próprio papel dele na organização, ele conhece o papel do outro dentro da organização e ele sabe que para que ele desempenhe o papel dele é necessário que o outro também desempenhe o seu papel, porque está tudo o quê? Interligado. Então esse homem funcional, ele está aqui dentro dessa concepção do sistema aberto. Então o homem funcional, ele conhece ao menos um pouco dos demais setores da organização que ele faz parte, porque ele entende, né, essa interação. Então o homem funcional, ele tem uma visão mais ampla da organização. Ele precisa ter essa visão ampla para poder interagir ali com os outros colaboradores, com seus colegas de trabalho e assim o sistema funcionar em equilíbrio, a organização conseguir desempenhar então aí a sua função, conseguir atingir os seus objetivos. Um outro homem aqui que a gente encontra na teoria administrativa é o chamado homem administrativo, né? Uma concepção da teoria comportamental ou behaviorista, né? Que esse homem ele está sempre buscando a maneira satisfatória e não a melhor maneira, o chamado best way, de realizar o trabalho. Então, aqui é uma característica, né, do homem administrativo, a maneira satisfatória. Ele está sempre buscando soluções. Ele nunca para de buscar soluções. Mas essas soluções que ele busca são as satisfatórias. É aquela ali que vai resolver a vida dele rapidamente, né, em tempo hábil. Então ele busca informações que ajude a ele dentro do processo da tomada de decisões. O homem administrativo, ele quer resolver o problema da organização, né? Se vai dar certo ou não, né? Se vai dar problema lá na frente ou não, isso é uma outra questão, né? Ele quer celeridade. Ele quer rapidez aí na resolução do problema dele. E aqui a gente chega, né, nesse homem chamado complexo. Esse homem complexo que é visto então na teoria contingencial, que foi a última teoria que nós estudamos, né, no rol das teorias administrativas. E como que se chegou a esse homem complexo? Né? Chegou nesse homem estudando, né, todas as demais concepções. Então, esse homem complexo, ele vai englobar as concepções vistas nas outras teorias. Vem um pouco do homem econômico, um pouco do homem administrativo, social, organizacional e o homem funcional. Então, o homem complexo, ele é um conjunto de valores, sentimentos, expectativas também. E por isso não há como a gente falar de uma padronização de comportamento. Então, não existe comportamento padrão. Né? O homem complexo mostra que cada indivíduo é um indivíduo, cada um de nós é um ser único, cada um de nós tem necessidades próprias, tem um conhecimento próprio, né? Tem expectativas próprias e tem uma forma de encarar a vida. Então não tem como você padronizar comportamento dentro da organização. Cada um vai trazer para dentro da organização a sua contribuição.
Cada um vai ter as suas motivações, cada um vai ter, então, um comportamento. Então, o homem complexo é a soma de todos esses homens que nós vimos desde a administração científica. Quer dizer que o homem, né, econômico, ele não tinha essas necessidades? Sim, ele tinha. Só que a gestão, a administração não via o indivíduo assim, porque ela tinha um modelo de atuação. Então a gente vai vendo a evolução, né, no entendimento desse indivíduo dentro da organização. A organização vai crescendo ao ponto em que ela vai entendendo como que os seus colaboradores agem, né, como que eles se comportam. E ali ela vai evoluindo e ela vai conseguindo, então, uma interação maior entre os colaboradores. Consegue que o colaborador dê o melhor de si, né? Que ele vista, né, a camisa da empresa, que ele defenda ali os valores daquela organização e que ele se aprimore cada vez mais, porque ele se sente parte daquela organização. Então, o homem complexo, ele engloba, então, todas essas demais concepções aqui. Então, só para a gente lembrar, né, o homem econômico, aqui ele é motivado pelo dinheiro, o social pelas recompensas sociais. O homem organizacional, ele é motivado pelo dinheiro mais essas recompensas sociais. O homem funcional, ele tem as mesmas motivações, né, financeiras e sociais ali do homem organizacional, mas ele entende, né, que a execução do papel dele depende da execução do papel do outro. Então ele já tem aqui uma visão da organização como um sistema aberto. Ele entende, né, essa interação que é necessário haver dentro da organização entre as partes, e nós vamos ter aqui o homem administrativo, que o que motiva ele é o processo decisório. Ele fica focado ali na maneira mais satisfatória ali para resolver um determinado problema. Ele busca essa solução. Vou botar aqui. A solução mais satisfatória. E que nem sempre é a melhor, né? Então a solução mais satisfatória nem sempre é a melhor, mas é aquela que atende o gestor ali naquele momento diante daquela situação. E aqui nós finalizamos o estudo do papel do homem nas diversas teorias administrativas. Sugerimos que vocês façam as questões, os exercícios, sempre que tiverem necessidade recorram à teoria ou então a essa videoaula. Até a próxima!